O primeiro deles, a gente chama, não é nenhum licenciamento, tá? É mais uma conta free, uma conta tanto corporativa ou uma conta de estudante. Então, se você quer aprender a mexer na ferramenta do Power BI e não quer pagar nada por isso, você consegue fazer sem vincular nenhum cartão de crédito. Você só precisa instalar a ferramenta na sua máquina. E se você quiser compartilhar isso com outras pessoas, compartilhar isso na nuvem, quiser ter uma experiência melhor no serviço lá da Microsoft, você precisa ter uma conta de estudante ou organizacional. Lucas, o que é isso? O meu Gmail, o meu Yahoo, o Hotmail, IG, o UOL, essas contas servem para mim trabalhar com Power BI? Não, porque essas contas se encaixam no domínio público, tá bom? Então nenhum desses serve para você utilizar o Microsoft Power BI. Tem que ser o domínio da sua empresa, a empresa que você trabalha, se você tem ali o login que você usa para desbloquear a sua máquina, para acessar a sua caixa de e-mail. Ou se você está na faculdade, é bem provável que você tenha um e-mail, por exemplo, @Unip, @Unifiel, @Estácio, qualquer que seja, @Mackenzie. Esses domínios são aceitáveis pela Microsoft para você conseguir usar esse serviço lá na nuvem. E o primeiro deles que a gente vai falar é o Power BI Free. Quais são os benefícios de você utilizar esse tipo de recurso aqui, tá? Que a Microsoft dá para você, de fato, começar a estudar a ferramenta. Então, vamos lá. Eu cliquei aqui no Free. Vamos para o primeiro delas. Gratuito. Acho que é o principal, né? Nesse gratuito, você pode ter o cadastro com uma conta. Conta corporativa ou estudante, tá? Esses são os dois cenários para você utilizar a licença free. Lembrando que se você quiser somente instalar o Power BI Desktop na sua máquina, aí você não precisa ter nenhuma licença. Porque na hora que você instala, ele não pede necessariamente uma conta para você logar na ferramenta. Ele abre e você já começa a criar seus relatórios, conectar nas suas fontes de dados sem pedir nenhum tipo de licenciamento. Então, um ótimo benefício para você que quer estudar essa ferramenta, quer explorar mais como é que funciona, essa conta free também já te ajuda para você ter uma experiência melhor lá na nuvem. Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. Esse é o primeiro benefício. Depois, publicar no serviço. E aqui, quando a gente fala publicar no serviço, é o portal do Power BI. O portal ele serve como um site, digamos assim, um site onde você coloca todos os seus relatórios. Então você criou ali um relatório, mas você não quer ver isso na sua máquina, você quer ver isso na web. Você quer ter uma experiência menor, como se fosse um site, um link lá para você acessar em um navegador. É nesse momento que você conhece o serviço do Power BI, que é o portal. Então lá na ferramenta do desktop, você fez todas as criações e aí você tem um botão lá que se chama publicar. Nesse publicar ele vai pegar tudo que você fez na sua máquina e vai subir lá para esse lugar na Microsoft que a gente chama de serviço, que eu também vou mostrar para vocês, tá? Publicar no serviço é um dos benefícios e o outro é 8 atualizações por dia. O que é isso, Lucas? Criei o meu relatório e agora eu quero que ele atualize sozinho, não quero mais entrar lá todo dia, colocar a mão, fazer isso de forma manual. Então você pode agendar o seu relatório para que ele atualize todos os dias em determinado horário. Então você vai falar para ele, ó, 8 horas da manhã você vai lá, atualiza, 10 horas da manhã você atualiza e assim sucessivamente até no limite de 8 vezes. Lucas, se passar 8 vezes, o que acontece? Ele não atualiza mais, simplesmente isso, tá? Ele pode até dar um erro ali para você, falando que você excedeu os limites, só que se não der erro, não acha que ele está funcionando, ele simplesmente não vai atualizar mais o seu relatório. E esse agendamento você faz tudo lá pelo portal do Power BI, tudo pelo serviço. Então depois que você publicou, é lá que você faz essas atualizações para ele depois fazer o processo sozinho. 8 atualizações por dia. E você também tem um recurso aqui, ó, que é publicar na web. Esse cara aqui eu vou deixar até com o ícone aqui diferenciado. Por quê? Vou até colocar essa bandeirinha aqui para vocês se lembrarem lá na frente quando eu falar. Publicar na web é um recurso que você tem todas essas licenças, não só na Free, que você simplesmente pega o seu relatório e você pode criar um link público. O que é isso? Ah, eu tenho um colega de outra empresa, eu tenho um colega até aqui mesmo dentro da empresa, mas ele não tem licença, ele não quer pagar por isso e eu quero mostrar o meu relatório para ele. Então lá no serviço do Power BI você tem um recurso que é publicar na web. Você gera um link
E esse link pode ser enviado para qualquer pessoa, seja ali pelo WhatsApp, pelo Teams, pelo e-mail. Qualquer lugar que você quiser enviar, você pode. O perigo é que esse dado vai estar exposto. Então, se você estiver trabalhando com uma informação confidencial, qualquer pessoa que tiver acesso a esse link vai ver as informações ali sem nenhuma restrição. Então, aqui fica minha dica, meu ponto de atenção é quando vocês precisarem compartilhar o seu relatório com outras pessoas que não sejam pelo serviço da Microsoft, tenha em mente que o publicar na web vai deixar os seus dados públicos e qualquer pessoa que tiver acesso lá vai conseguir manusear, vai conseguir fazer o que ela quiser. Beleza? Eu até vou mostrar isso aqui na prática agora para ficar bem claro na cabeça de vocês, porque eu recebo bastante perguntas dessa opção de publicar na web. E aí minha dica é, só façam isso se vocês estiverem trabalhando com dados públicos. Ou seja, que qualquer pessoa que tiver acesso não vai dar problema, não vai ali expor as informações de estratégias, de financeiro da sua empresa, ok? Então, alguns benefícios da licença free: é gratuita, você precisa ter uma conta corporativa ou de estudante. Publicar no serviço do portal, então você consegue subir essa informação lá para aquele site que a gente estava agora. 8 atualizações por dia e você consegue publicar na web. Lucas, o que eu não consigo fazer aqui com essa licença free, que é muito utilizado hoje, é compartilhamento. Então, a partir do momento que você quer pegar o seu relatório e compartilhar com outra pessoa da mesma organização de forma segura, usando o site lá, o portal, você não consegue com a licença free. Aí você precisa partir para a licença Pro, que é daqui para frente que você começa a pagar por isso. Tá? Muitas vezes nem é você, é a sua empresa que vai fazer o pagamento dessa licença para os desenvolvedores. Então, se você quiser compartilhar o relatório que você fez para outras pessoas de forma segura, sem ser com um link público, você vai ter que vir para a licença Pro, que aqui a gente já começa a trabalhar com valores, tá? Então, vamos trazer aqui alguns benefícios da licença Pro. O primeiro deles tem todas as funcionalidades do Free, né? E aí, mais as que tem no Pro. Então, aplicativos. O que é isso? Quando você tem um grupo de usuários muito grande na empresa e você não quer ficar compartilhando usuário a usuário. Então, você tem uma lista lá de 50 pessoas que desejam acessar o seu relatório. Não é viável você ficar colocando lá 50 vezes o e-mail da pessoa para compartilhar esse relatório com ela. Em vez disso, naquele site que eu mostrei para vocês, que é o Power BI Serviço, você tem uma caixinha que é biblioteca de aplicativos. Então você vai colocar o seu relatório lá, ele vai virar um aplicativo e aí as pessoas vão acessar a sua informação por essa biblioteca. Então você vai falar para eles, o meu relatório de RH, meu relatório de financeiro está publicado lá no aplicativos. Eles vão procurar por esse nome e, de fato, vão instalar esse aplicativo dentro do serviço do Power BI. Isso tudo na nuvem, tá? Não precisa instalar nada na máquina local. Isso fica tudo na nuvem. É só um caminho diferente que ele vai acessar ali pela barra lateral e vai acessar uma aba chamada aplicativos e vai consumir o relatório de lá, sem você ter o trabalho de ficar mandando isso para todo mundo. Então, primeiro recurso aqui, aplicativos da licença Pro, e isso já não tem no Free, tá? Segundo, publicar mais o Workspace. Isso aqui é muito utilizado hoje nas organizações. Por quê? Você também publica o seu relatório, então tudo é construído lá no Power BI Desktop. Power BI Desktop é a ferramenta que instala na sua máquina, tá? Você precisa instalar para criar seus relatórios. E aí você publica, igual você fez lá com o Free. Beleza, publiquei, está lá no serviço. Só que agora eu quero organizar os meus relatórios. Ou seja, tem muitos segmentos, tem muitas áreas diferentes, então eu não quero deixar tudo bagunçado, tudo misturado, e as pessoas depois vão ter problema para consumir essa informação. Então a gente tem workspaces que, na tradução livre, são as áreas de trabalho. Isso aqui simplesmente é você organizar as caixinhas que vão receber os seus relatórios. Então eu vou criar uma caixinha ali do operacional matutino, do operacional noturno, do operacional da tarde, do faturamento da equipe XPTO. Então é aqui com essas workspaces que você vai criar várias caixinhas e aí na hora que você for subir o seu relatório lá para a nuvem, você vai falar em qual workspace ele vai ficar armazenado. Então quando a pessoa for acessar essa informação, vai ficar muito mais rápido para ela ter o controle disso. Então ela já vai saber que aquela informação está naquela workspace que você colocou o nome. Eu também vou mostrar isso aqui na prática. Deixa eu só achar o link aqui. Aqui, ó. Então aqui eu estou no portal do Power BI, que eu mostrei para vocês, né?
E aqui eu vou criar um workspace, tá? Como teste para vocês visualizarem como funciona. Aqui eu vim aqui na área de trabalho, ó, e aqui tem esse botão amarelo, criar uma área de trabalho. E aqui simplesmente eu posso colocar o nome. Então, o que eu falei lá, ó, operacional 01. Coloquei o nome aqui qualquer e vou dar um guardar. Beleza, feito isso, ele já criou um workspace para a gente. Então, se a gente vir aqui agora de novo em área de trabalho, olha aqui, ó, agora a gente tem o operacional 1. Então, toda vez que a gente criar um relatório lá no desktop e subir aqui para o serviço, vai aparecer esse operacional 1. Então, você consegue direcionar aquele relatório para vir aqui. Então, quando a pessoa quiser acessar alguma informação, ela sabe que está nessa devida caixinha. É para isso que servem as workspaces e hoje são muito utilizados dentro das organizações. Tá? Cada uma tem a sua nomenclatura, então tem algumas menores práticas, né, para você colocar o nome aqui do workspace, não é simplesmente colocar o que você acha. Tem que ter um alinhamento prévio com as áreas de negócio para que todo mundo saiba o que significa o que você escreveu lá. Geralmente é usado siglas. Nas empresas o pessoal usa siglas para identificar as áreas de negócio. Tá bom? Aqui eu só coloquei operacional para ter um exemplo aqui bem prático. Deixa eu voltar lá para aquela tela. Aqui. Beleza, publicar mais workspace também é um recurso que não existe na Free. Não tem como você criar um workspace na Free. E aqui você tem 1 GB por dataset. Lucas, que raio é dataset? Quando você cria um relatório no Power BI Desktop, você precisa consumir uma fonte de dados, tá? Seja no Excel, seja no TXT, banco de dados, PDF. Quando você consome essa informação, ela faz o import, ou seja, ela faz uma cópia dessas informações da sua origem e importa para dentro da ferramenta do Power BI. A partir do momento que você fez essa importação, o seu arquivo lá, o arquivo PBX, que é a extensão, quando você salva um relatório no Power BI Desktop, ele fica como PBX, ele vai ali aumentando o seu tamanho, como qualquer outro, como um Excel, que você vai criando várias planilhas lá, várias tabelas dinâmicas, quando você salva ele fica o tamanho dele lá, 2 MB, 5 MB, 10 KB, então é assim que vai salvando os tamanhos dos arquivos. No Power BI não é diferente. Então quando você consome muitas informações, você pode estourar um limite de 1 GB por dataset. Então, por exemplo, fiz um relatório lá para o financeiro da minha empresa. São bases muito grandes. Eu tive que trazer muitas bases e acabou ultrapassando 1 GB de tamanho. Então, quando você tentar publicar esse relatório lá na nuvem, lá no serviço, você não vai conseguir. O dataset, que é aquele conjunto de dados que tem todas as informações da sua origem, não vai ser publicado. Ele vai dar um erro dizendo que você atingiu o limite de 1 GB de dataset, tá bom? Então, só se atentar a isso. É difícil atingir esse limite, tá? Porque tem várias questões de você fazer uma boa modelagem, fatiar os seus dados. Nem sempre a empresa quer tudo. Ah, eu quero trazer dado desde 2000, mas por quê? Aí você tem que fazer uma série de perguntas para a área de negócio, porque analisar a informação de 2000 tem que ter um objetivo muito claro, tá bom? Então, você consegue fatiar essas informações e aí o seu dataset fica bem menor que 1 GB. Lembrando que o Power BI Desktop ele tem um poder de compressão muito grande, então ele tem uma ferramenta que chama Vertipack Analyze. Então ele consegue comprimir as suas colunas de forma assim muito grande, porque ele pega uma coluna, por exemplo, de texto, e essa coluna de texto tem muitos caracteres ali especiais, tem outras informações, ele consegue comprimir isso. Lembra lá do WinRAR? Como se fosse o WinRAR. Ele pega seu dataset, pega as colunas ali e consegue fazer um zip daquilo. Então o tamanho dele fica muito menor depois que você salva. Então isso facilita para que você não atinja 1 GB de dataset na hora de publicar o seu projeto. Beleza? Vamos lá. Cadê aqui a lupinha? Ela saiu. Essa ferramenta aqui tem hora que ela me dá um show. Vamos lá. Deixa eu ver onde que está aqui. Aqui, ó, apareceu. Então aqui no Pro, vamos lá mais uma. Também tem 8 atualizações por dia, aqui não muda, é a mesma coisa lá do Free, tá? É a mesma coisa aqui do Free, então você tem capacidade de atualizar esse relatório até 8 vezes. Só que aqui diferente, você pode atualizar 8 vezes diferentes relatórios em diferentes workspaces, já que aqui você não tem um workspace, você vai atualizar só aquele relatório que está na sua área de trabalho.
quando você tem essa licença, essa conta só fica na sua área de trabalho. Aqui no Pro não, você consegue atualizar todos os relatórios que tiverem em diferentes workspaces, beleza? Mas aqui, mais um benefício da licença Pro, 10 GB por usuário. Lucas, você falou de 1 GB lá por dataset, agora você está falando que é 10 GB por usuário. Não estou entendendo, está me confundindo. Vamos lá, 1 GB de dataset é o tamanho do arquivo. Coloquem isso na cabeça que fica bem claro, tá? 1 GB de dataset é o tamanho do arquivo que você criou lá na sua máquina, no seu notebook. 10 GB por usuário é o tamanho que você vai ter lá no serviço do Power BI. Então você pode ter vários datasets com diferentes tamanhos que não ultrapassem 1 GB e lá você não pode ultrapassar 10 GB somando todos esses relatórios. Então, por exemplo, eu tenho um relatório de 500 megas, outro de 300, outros de 700, de 900. A somatória de todos esses relatórios não pode ultrapassar 10 GB, tá bom? Então, isso aqui é atribuído no serviço e isso aqui é atribuído lá no seu arquivo local, que é o PBX, ok? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui mais um, que é compartilhamentos. Isso aqui é o recurso mais utilizado para essa licença, tá? Compartilhamentos por quê? Você criou o relatório na sua máquina e você quer compartilhar de fato com o seu gestor, com a sua liderança. Não quer deixar simplesmente lá no seu e-mail. Então aqui com o Pro você já consegue fazer isso. Então você já consegue criar um relatório e aí você coloca o e-mail da pessoa que vai receber essa informação. Lembrando que quem recebe o relatório também precisa ter a licença Pro, tá bom? Não é só você que cria, mas quem recebe também tem que ter essa licença Pro. E aí ela vai conseguir ter acesso ao seu relatório. Lucas, como é que eu faço para ter essa licença Pro? Aí tem 2 caminhos, tá? Se você estiver trabalhando em alguma organização que já trabalha com Office, conversa ali com o pessoal da TI, com a administração do Office, que é bem provável que você já tenha a licença do Power BI, tá? Ele começa já na E5, Enterprise 5, que é um plano lá do Office que já tem essas licenças do Power BI atribuídas a ela. Lucas, não tem um Office na minha empresa, como é que eu faço para comprar essa licença aqui? É muito simples, tá? Você pode entrar no site da Microsoft, você vai colocar lá no Google Power BI Microsoft, ele vai abrir um site principal e lá vai ter uma aba de preços. Nessa aba de preços você vai colocar lá o seu e-mail e vai pedir algumas informações ali de cartão de crédito, né? Lembrando que essa licença Pro é cobrada em dólares, então tem que ficar de olho ali na cotação do dólar que fecha o seu cartão. E aí você consegue ter uma licença atribuída ao seu e-mail. Lembrando que precisa ser uma conta corporativa ou uma conta de estudante. Não tem como comprar uma licença para Gmail, Hotmail, Yahoo e outras, tá bom? No Power BI Pro você também tem acesso a Data Flows. O que é Data Flow? Data Flow ele é um Power Query online. Simplesmente isso. É um Power Query com bastante recursos, então você consegue captar grande base de dados do SAP, Oracle, SQL Server. E lá no serviço do Power BI mesmo você consegue fazer esses tratamentos. Você não precisa tratar no Power BI Desktop na sua máquina, não precisa ter a ferramenta instalada. Você consegue fazer isso tudo na nuvem, usando o poder de processamento da Microsoft para te ajudar nessa tarefa. Outra coisa que o Power BI Free também não tem, são acesso aos Data Flows. Só que isso tem um custo, como eu falei, né? Aqui a gente já começa a ter um valor pago, então aqui a gente já começa com o valor de R$ 64. Esse valor aqui eu olhei agora, antes de começar a live, e está nesse valor aqui de R$ 64, tá? Lembrando que varia com a cotação do dólar. Então pode ser que amanhã você entre no site e esse valor já se alterou.